E no vídeo de hoje nós vamos analisar como seria o confronto entre o Senhor das Moscas Beelzebub e o iluminado Buda, e descobrir quem venceria em um possível combate entre esses dois lutadores. Lembrando sempre, se você curte esse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa o like e se inscreve, que já apoia bastante o nosso trabalho e só motiva a fazer mais vídeos como esse. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E nós vamos fazer a análise da seguinte forma. Primeiro vamos analisar os atributos de batalha de cada lutador, e depois vamos analisar como o confronto aconteceria. Lembrando que os atributos que eu levo em consideração são força, resistência, durabilidade, velocidade, reflexos, QI de batalha, capacidade ofensiva, capacidade defensiva, arma divina e habilidade especial. E na descrição do vídeo vai estar tudo que eu analiso em cada atributo. E como eu já expliquei antes em outros vídeos, eu não achei necessário explicar nesse de novo. E vamos começar a análise com o primeiro atributo, que é a força. E devido ao estilo de luta do Senhor das Moscas ser focado mais em arma divina e habilidade especial, naturalmente o Beelzebub não possui muitos feitos de força. Pelo menos não nos foi mostrado muitos feitos durante sua batalha com Nikola Tesla e em seu flashback. Mas ainda assim, nós percebemos que Beelzebub consegue amplificar suas vibrações através do seu braço direito. Já o Buda, quando decidiu atacar o Zero, fez ataques simples, mas que foram fortes o suficiente para fazer o Zero tossir sangue e não conseguir respirar direito. Além de que o Buda foi capaz de segurar o machado gigante do Zero apenas com o seu escudo do quarto reino, o escudo de Arrimusa. E o Buda ainda consegue empurrar esse martelo gigante apenas na base da força física e se apoiando em seu escudo. E quando o Buda adquire a espada do grande Nirvana Zero, ele simplesmente parte a carne de Rajum como se fosse papel. Então, na questão da força física, o ponto é para o Buda. O próximo ponto a ser analisado é a resistência. E durante sua batalha com o Zero, o Buda não sofreu em nenhum momento. Então, ele se permitiu entrar em um combate corpo a corpo com o Zero Fuku e sem armas divinas, levando alguns golpes do Zero, mas aplicando golpes extremamente fortes. Até que, teoricamente, o Buda venceria o Zero, se o Rajum não tivesse aparecido. E então, quando o Rajum toma o corpo do Zero, o Buda não consegue ler a flutuação da alma do Rajum, e consequentemente ele não consegue ver o futuro, o que tira uma vantagem preciosa que o Buda tem em campo de batalha. E isso fez com que o Rajum se sobressaísse ao Buda e começasse a atacar tanto o Iluminado, que Buda se esforçou além do seu limite físico e mental, sendo levado a um estado de quase morte. Mas ainda assim, o Buda foi capaz de continuar lutando, e mesmo com tantos ferimentos, ele conseguiu sair andando da arena. Mas quando ele avista Go e Brunilda, o Buda então cai no chão, pois ele não aguentava mais ficar de pé. Então, teoricamente, nós podemos deduzir que a resistência do Buda acabou ali. Quanto ao Beelzebub, esse mostrou uma resistência muito absurda. Logo após todo o desenrolar de sua batalha com Nikola Tesla, nos momentos finais, ele entrou em um cabo de guerra de resistência contra o Tesla, e o Beelzebub ficava majoritariamente na defensiva, apenas mantendo seu escudo Sorat Samek de pé. O que engrandece esse feito é que as vibrações do Beelzebub são um fardo para o próprio corpo do deus, e anteriormente, na 8ª rodada, ele havia acabado de utilizar um deus vazio do caos, e como se não bastasse, assim que a 8ª rodada do Ragnarok acaba, Beelzebub sai andando da arena. Mesmo todo ferido, ele ainda se mantém de pé, se apoiando pelas paredes do corredor da Arena Valhalla. Então, mesmo que a resistência de Beelzebub e Buda estejam próximas, a do Beelzebub está um pouco acima. Então, no fator resistência, o ponto é para o Beelzebub. O próximo ponto a ser abordado é a durabilidade. Durante a 6ª rodada contra Rajum, podemos perceber que a tolerância à dor de Buda é extremamente alta, mas ainda assim, ataques simples do Rajum feriam o corpo do Buda e o Iluminado não conseguia se esquivar disso, e tampouco resistia aos golpes do Rajum, e a investida do Rei Demônio era tão forte que chegou a perfurar o abdômen do Buda e arrancar um de seus olhos, sem contar os vários ferimentos pelo corpo do Buda. O Beelzebub, por sua vez, foi capaz de receber um soco eletrificado de surpresa durante o Tesla Warp de Nikola Tesla, tendo as suas vestes superiores destruídas, e ainda recebeu alguns ferimentos enquanto trocava as vibrações ofensivas para defensivas, mas nada muito grave. Beelzebub ainda conseguiu conjurar o seu ataque mais forte, o Deus Vazio do Caos. E um detalhe importante é que o Deus Vazio do Caos atinge tanto o seu oponente quanto o próprio Beelzebub, e isso é um fardo muito grande para o seu corpo. Afinal de contas, todas as vibrações ofensivas e defensivas vão sobrecarregando o corpo do Beelzebub. E segundo o próprio Nikola Tesla, cada ataque de vibração do Beelzebub poderia partir um corpo sem proteção ao meio. Então, na durabilidade, o
ponto é para o Beelzebub. O próximo ponto a ser analisado é a velocidade, e por muitas vezes durante a sexta rodada, Buda ultrapassou a velocidade de Zero Fuku muito facilmente, sendo que quando o Buda decidia atacar, o Zero nem conseguia se esquivar direito. Mas ainda assim, a velocidade de ataque do Buda não é tão avassaladora como se fosse impossível de se esquivar. Isso porque todos os golpes do Buda se limitam até onde sua arma divina possa alcançar. O Beelzebub, por sua vez, foi rápido o suficiente para acompanhar Nikola Tesla, não em sua velocidade geral, mas sim enxergar onde o Tesla estava indo. E se fôssemos levar só em consideração a velocidade de movimento, provavelmente o Buda e o Beelzebub estão equilibrados aqui também, mas ainda tem a velocidade de ataque, e o Beelzebub mostrou um feito muito superior ao Buda, e esse feito está justamente na sua velocidade de ataque. Os cortes de Beelzebub que ele desfere com seu braço direito foram capazes de cortar criaturas e até mesmo o antebraço de Adamas, e isso sem que ninguém percebesse. Sem contar que o alcance do ataque de Beelzebub também é muito alto, tendo em vista que ele pode realizar esse ataque a longa distância e de forma extremamente rápida. Então na velocidade, o ponto é para o Beelzebub. E o próximo atributo a ser analisado são os reflexos. E o Beelzebub possui reflexos muito bons, sendo capaz de acompanhar a velocidade do Nikola Tesla. E só para lembrar, o Tesla possui a distância zero velocidade máxima, onde ele é capaz de atingir a velocidade máxima já no primeiro passo. E visualmente o Beelzebub conseguiu acompanhar isso. E então o Beelzebub utilizou o Sorat Samek para se defender da distância zero velocidade máxima. Porém, isso não foi suficiente, pois um corte se formou no ombro esquerdo de Beelzebub. E mesmo o Beelzebub tendo recebido o dano do distância zero velocidade máxima do Tesla, mais uma vez, o ataque do Tesla atingia a velocidade máxima no primeiro passo. E o Beelzebub conseguiu defender esse ataque mesmo que parcialmente, pois se ele toma esses golpes em cheio, com certeza o estrago ia ser muito pior, como vimos quando o Beelzebub foi acertado pelo Tesla Warp. Mas quando o assunto é reflexos, o Buda com certeza é um dos melhores deuses nesse quesito. Buda tem grandes feitos em reflexos. Ele conseguiu se esquivar a um tiro a queima-roupa do Ebisu, evitou todos os ataques contra o Zero, isso claro quando o Zero estava usando sua arma divina, o Cutelo da Miséria, e auxiliado à sua visão do futuro, o seu tempo de reação é melhorado ainda mais, onde o Buda sempre consegue fazer um movimento preventivo para se esquivar antes mesmo do seu oponente atacar. Ou seja, se você não tiver velocidade suficiente ou outro meio de atacar o Buda de forma eficaz, você não vai acertar o Buda nunca. Então, no quesito reflexos, o ponto é para o Buda. E o próximo atributo que vamos analisar é o QI de batalha. O Buda possui grande sabedoria e é considerado como um dos 4 sábios. E também o Buda é conhecido como o Iluminado. E isso é por ele estar no estado calmo, que significa que Buda se desapega de seus instintos mais básicos, raramente sentindo qualquer forma de raiva ou ódio. E isso torna seus movimentos mais fluidos e permite que ele evite a maioria dos ataques sem se sentir estressado, ao mesmo tempo que mantém sua mente clara e relaxada. E isso flui de forma tão constante em suas batalhas que o Buda nunca demonstra nenhum tipo de preocupação. E até mesmo com seu carisma, Buda conseguiu com que Zero deixasse sua miséria de lado e começasse a amar a si mesmo. E em sua batalha contra Rajun, Buda percebeu que deveria provocá-lo para que a flutuação da alma de Rajun aparecesse, mesmo que por um breve período, permitindo com que Buda pudesse voltar a enxergar momentos no futuro. Beelzebub, por sua vez, é um dos deuses mais inteligentes da obra, se não for o deus mais inteligente. E ele pode aplicar toda essa inteligência em combate, analisando as técnicas de seus oponentes e descobrindo suas fraquezas. E um exemplo claro disso foi quando ele foi capaz de adivinhar corretamente as restrições da técnica de teletransporte de Tesla, o Tesla Warp, tendo recebido o ataque apenas uma vez. E só um detalhe, o Tesla Warp foi instantâneo, e o Beelzebub conseguiu deduzir isso de forma muito rápida. E no momento decisivo de sua batalha, Beelzebub conseguiu desvendar o último plano de Nikola Tesla e se sagrar vitorioso. Então no quesito QI de batalha, o ponto é para o Beelzebub. E a próxima categoria que vamos analisar é a capacidade ofensiva. Buda demonstra ter perícia em muitas formas de armamentos. O seu cajado dos 6 reinos se transforma em uma grande variedade de armas, e Buda consegue utilizar todas elas com maestria. Buda ainda tem perícia na arte da esgrima, e ele aprendeu isso como parte de sua educação real, sendo um espadachim muito habilidoso e conseguindo derrotar Rajun com a espada do grande Nirvana Zero. O cajado dos 6 reinos muda de acordo com as emoções de Buda, então Buda não consegue escolher qual arma ele deseja empunhar, mas ainda assim, na forma base, o Buda consegue utilizar uma alabarda longa, uma clava e uma espada curta para atacar o seu oponente. Mas quando o Buda sente raiva, que é uma emoção que o Buda abandonou há bastante tempo, o cajado dos 6 reinos se transforma em uma foice gigante com cabeça de leão, conhecida como Salakayas, e essa é denominada a forma mais forte do cajado dos 6 reinos, onde Buda consegue utilizar o ciclo Sansara destruidor de karma eterno, e a cabeça do leão de Salakaya se manifesta e emite uma tremenda energia física, fazendo com que a foice seja balançada em direção ao alvo em velocidades ofuscantes, causando grandes danos a ele. E isso foi mostrado na luta contra Rajun. No entanto,
entanto, esse ataque não conseguiu atravessar por completo o braço de Rajun, feito esse que a espada do Nirvana Zero iria conseguir no futuro. Beelzebub, por sua vez, utiliza sua habilidade inata de vibrar seu corpo em altas frequências, e ele pode usar as vibrações como ondas que podem destruir objetos, ou até mesmo criar terremotos que sacodem a terra e usar uma lâmina afiada que pode cortar até o aço. Então, corpos sem proteção não são nada para o Beelzebub cortar. O Beelzebub designou suas vibrações ofensivas para sua mão direita e suas vibrações defensivas para a mão esquerda, a fim de maximizar o potencial delas. E quando o Beelzebub empunha o cajado de Apomios, as suas vibrações são amplificadas a outro patamar, sendo o Beelzebub capaz de utilizar ataques poderosos a longo alcance e extremamente rápidos, como o Sorat Val, o Sorat Tal e o mais forte de todos, o pecado original do submundo, o Deus vazio do caos. Então, na comparação de ataques, podemos ver que os ataques de Beelzebub têm mais potência destrutiva, são mais rápidos e cobrem um alcance maior do que os ataques de Buda. Então, na capacidade ofensiva, o ponto é para o Beelzebub. E agora vamos analisar a capacidade defensiva. Em relação a escudos físicos, o Buda possui o escudo do quarto reino, o escudo de Ahrimusa, onde o cajado dos 6 reinos se transforma em um escudo dourado gigante. E esse escudo foi capaz de resistir ao ataque do machado gigante de Zero Fuku e não sofreu nenhum dano. Mas em compensação, a broca demoníaca do Rajun atravessou esse escudo de forma relativamente fácil. Mas sem dúvidas, a grande habilidade defensiva de Buda é a pura iluminação, e essa habilidade permite que Buda veja um momento no futuro lendo as flutuações da alma de uma criatura. E ao ler isso, Buda consegue determinar as ações do seu oponente, dando tempo suficiente para que ele possa se esquivar ou até mesmo se antecipar ao ataque do seu oponente. Beelzebub, por sua vez, possui como grande habilidade defensiva o seu escudo Sorat Samek, e esse escudo de vibrações, criados pela mão esquerda de Beelzebub, foram capazes de bloquear todos os golpes de Nikola Tesla. Isso, claro, quando Beelzebub ficou só na defensiva. Mas ainda assim é dito que o escudo de Beelzebub pode repelir até mesmo o martelo de Thor. Então isso é um feito defensivo muito considerável. E ambas as habilidades defensivas são muito boas, mas eu considero a habilidade defensiva do Beelzebub melhor do que a habilidade defensiva do Buda. Isso porque não adiantaria nada o Buda conseguir prever o futuro e não conseguir escapar de um ataque inevitável, como por exemplo o Tesla Warp ou o martelo de Thor. O Beelzebub, por sua vez, mesmo recebendo vários punhos pulso de plasma do Tesla, conseguiu se defender parcialmente e ainda poderia se defender do martelo de Thor. Então, na capacidade defensiva, o ponto também vai para o Beelzebub. E agora vamos analisar a arma divina. E o cajado de Apomios de Beelzebub tem a capacidade de amplificar o poder de suas vibrações, permitindo com que elas se tornem ainda mais fortes defensivamente e ofensivamente. Mas é só isso que o cajado faz. O grande poder do Beelzebub está na sua habilidade inata, que são as vibrações. Buda, por sua vez, possui o cajado dos 6 reinos, e só essa arma bastaria para que Buda ganhasse do cajado de Apomios do quesito arma divina, pois ela é bem versátil, se transforma defensivamente e possui várias formas ofensivas, e em último caso, ainda possui a última forma quando Buda está com raiva. Mas Buda ainda possui a grande espada do Nirvana Zero, e é dito por Brunilda que essa é a arma suprema dos deuses que só Buda é capaz de criar, e essa arma é tão poderosa que foi capaz de cortar o corpo inteiro de Rajun como se não fosse nada. Então, no quesito arma divina, o ponto é para o Buda. E a última categoria que vamos analisar é a habilidade especial, e a habilidade inata do Beelzebub consiste nas suas vibrações, onde habilidades simples como vibrações dão a Beelzebub a capacidade de destruir coisas, causar terremotos e também cortar objetos ou corpos. Resumindo, a habilidade do Beelzebub dá tudo para ele: capacidade ofensiva, capacidade defensiva, ataque a longa distância, além de que ela é upada pela sua arma divina. Buda, por sua vez, possui a pura iluminação da oitava consciência, onde ele consegue ver o futuro através das flutuações da alma de seu oponente. E se colocarmos na balança, a habilidade de Buda é um pouco mais sofisticada do que as habilidades de Beelzebub. No caso, Beelzebub pegou uma habilidade simples, que era a vibração, e transformou ela para que ele pudesse usar ofensivamente e defensivamente. O Buda, por sua vez, possui uma habilidade que nós podemos considerar como sobrenatural. Afinal, ele consegue enxergar a alma do seu oponente, ou melhor, as flutuações da alma. E nessa categoria eu acho bem debatível, pelo fato de que a habilidade do Beelzebub é um elemento simples, mas ele tornou ela uma habilidade muito boa. E a habilidade do Buda também é muito boa. E eu tava pensando seriamente em colocar empate nessa categoria. Mas como eu acredito que a habilidade do Buda é mais sofisticada do que a habilidade do Beelzebub, eu acho que o ponto na habilidade especial tem que ser para o Buda. Mas pessoalmente, no meu gosto, se eu fosse escolher uma das habilidades para usar em batalha, eu preferiria a habilidade especial do Beelzebub. Mas pelos critérios que eu coloquei, o ponto na habilidade especial é para o Buda. E assim terminamos a análise dos atributos de ambos os lutadores. E agora vamos analisar como essa luta seria. Na minha visão, existem 3 formas eficazes
possibilidades de minimizar a visão do futuro do Buda, e eu já falei isso aqui em alguns vídeos no canal. A primeira delas é sendo bem veloz, seja na velocidade de movimento ou na velocidade de ataque. Você precisa de velocidade para ultrapassar o tempo de reação do Buda, ele vai continuar vendo o futuro, mas se você for veloz o suficiente, não vai ter como o Buda se esquivar. E pelo menos na velocidade de ataque, o Beelzebub já se mostrou rápido o suficiente para amplificar suas vibrações à sua vontade. A segunda forma eficaz é causando dano em uma grande área, e nesse cenário, mais uma vez, o Buda não teria para onde escapar, mesmo tendo visão do futuro. E aqui o Beelzebub também é capaz de realizar esse feito através do Deus Vazio do Caos, um golpe que cobriu toda a arena contra Nikola Tesla. E aqui a única solução para o Buda seria utilizar o seu escudo do Quarto Reino, mas nós temos que lembrar que o escudo do Buda foi destruído pela broca demoníaca do Rajum, e o Deus Vazio do Caos é muito mais poderoso do que a broca do Rajum, sem contar que o Tesla teve que sacrificar uma bobina de Tesla para gerar energia suficiente para desviar parcialmente do ataque do Deus Vazio do Caos. E mesmo que o Buda encontrasse essa solução, ele não demonstrou nenhum ataque potente o suficiente para rivalizar com o Deus Vazio do Caos. E a terceira forma que o Beelzebub teria de atingir o Buda seria utilizando o QI de batalha, e como eu já expliquei anteriormente, o Beelzebub pode facilmente quebrar a arena para evitar que o Buda se esquive para vários locais, minimizando o raio de ação do Buda. E como os ataques de vibrações de Beelzebub atingem longas distâncias e são rápidos o suficiente para cortar a carne sem que ninguém nem perceba, com certeza o raio de esquiva do Buda ia ficar muito limitado. E ainda existiria uma quarta forma bônus, que seria caso o Beelzebub não possuísse luz em sua alma. E nesse cenário o Buda não conseguiria ver o futuro, mas eu não vou levar isso em consideração porque não foi confirmado se o Beelzebub possui luz ou não dentro de sua alma, então isso não vai ser válido para nossa análise. Mas o ponto é que o Beelzebub tem três formas eficazes de minimizar o raio de ação da visão do futuro do Buda. Mas se a gente for olhar pela visão do Buda, contra as vibrações básicas do Beelzebub, como o Sorat Val ou até mesmo o Sorat Tal, o escudo do Quarto Reino provavelmente daria conta. Mas em relação ao Deus Vazio do Caos, aí sim o Buda não ia ter como se esquivar, porque ele não tem um ataque potente para bater de frente, e o escudo do Quarto Reino não ia adiantar muito, já que o ataque envolve toda a arena, e o escudo do Buda só defende ataques frontais a ele. E quanto aos ataques do Buda, o primeiro, o segundo e o terceiro reino a gente já pode descartar, porque nenhum deles iria atravessar o escudo de vibrações do Beelzebub. Então a pergunta é se o quinto reino conseguiria atravessar ou não o escudo. E como vimos na oitava rodada, o escudo do Beelzebub resistiu ao PPX infinito de Nikola Tesla e vários outros PPP que o Tesla aplicou durante a batalha. Ou seja, quando o Beelzebub ficou só na defensiva, o Tesla não conseguiu atravessar o escudo. Então é bem provável que nenhuma arma divina atravesse o escudo quando o Beelzebub estiver só na defensiva. E a arma divina suprema de Buda, a grande espada do Nirvana Zero, provavelmente também não atravessa o escudo Sorat Samek. Isso porque é dito que o escudo Sorat Samek consegue resistir a uma marretada do martelo do Thor, e o Mjolnir é a arma divina que tem mais força de impacto no ataque. Então para o Buda, só existe duas possibilidades de acertar o Beelzebub. A primeira delas é quando o Beelzebub trocar as vibrações ofensivas para defensivas. Nesse momento, existe uma brecha no escudo Sorat Samek, e então esse é o momento em que os ataques podem penetrar o Beelzebub. No entanto, nós temos que levar em consideração que o Buda não tem essa velocidade de movimento como o Tesla tinha. Afinal de contas, o Tesla só conseguiu acertar o Beelzebub na troca de vibrações ofensivas para defensivas devido à distância zero velocidade máxima, onde o Tesla atingia a velocidade máxima já no primeiro passo. Então, para o Buda fica difícil ter essa velocidade. E a segunda possibilidade para o Buda acertar o Beelzebub seria quando o Senhor das Moscas utilizasse o Deus Vazio do Caos. E essa aqui já é um pouco mais improvável, mas caso o Buda conseguisse sobreviver ao Deus Vazio, ou pelo menos minimizar os danos com o escudo do Quarto Reino, o Beelzebub acabaria ficando debilitado também. E então se tornaria uma batalha de resistência, assim como foi Beelzebub versus Tesla. Só que a resistência do Buda é maior do que a resistência do Tesla. Então se esse cenário chegasse, o Buda levaria vantagem. Mas ainda assim seria difícil, pois o Beelzebub, mesmo depois de ter aplicado o Deus Vazio no Tesla, ele conseguiu resistir até o final com seu escudo ativado. Então, para o Buda vencer essa batalha, ele precisaria superar a resistência do Beelzebub e continuar atacando o escudo assim como o Tesla fez, até a resistência do Beelzebub ir embora e ele não conseguir mais utilizar vibrações, já que elas são um fardo para o corpo do Beelzebub. Então, analisando as chances de vitória de ambos os lutadores, eu diria que o Buda tem chance de vencer o Beelzebub, mas é mais difícil o Buda vencer o Beelzebub do que o Beelzebub vencer o Buda, pois o Beelzebub tem como neutralizar a visão do futuro com mais facilidade e o Buda tem mais dificuldades para neutralizar o escudo de vibrações. Então, no meu ponto de vista, a vitória seria do Senhor das Moscas. E com isso chegamos ao final da batalha do Senhor das Moscas contra o Iluminado. E eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, lembrando sempre que essa é a minha opinião e para mim a luta aconteceria dessa forma e teria esse resultado. Mas
Mas fiquem à vontade nos comentários para dizer o que vocês acham que aconteceria nessa luta. Lembrando sempre, se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para dar aquele apoio pra gente. No mais é isso, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.